Hoje eu tenho 3 assuntos, 3 notícias do São Paulo para comentar com vocês aqui. A respeito, por exemplo, daquela SAF, né, o SAF da base, eu tenho uma atualização desse investidor magnata grego aí, coisa muito bacana. Muitos me perguntam assim, Juba, mas o São Paulo ele vai vender a base para sempre. Tem agora até um prazo que duraria esse contrato aí desses 100 milhões de dólares, que dariam 620 milhões de reais por 35% da base. Além disso, eu quero falar o caso do Oscar no São Paulo. Olha nos meus olhos. Eu vou falar sobre o caso Oscar no São Paulo. Hoje você não falou que você vai falar mais sobre isso. Oscar no São Paulo é que eu vou falar. E também tem uma que aconteceu aí que é do Dybala. Tá sabendo do Dybala? Argentino, da Juventus, da Roma, do mundo, das Copas. O Dybala, é isso aí. Vamos falar desse cara no São Paulo hoje ou não vamos? Vem comigo aí, ó. Chega comigo. Chega nesse like, posso contar? Deixa o likeinho e se inscreva também aqui no canal. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda, viu? Evangelos Marinak, o magnata russo, o magnata grego, que seria o investidor do São Paulo, está cada vez mais próximo do tricolor e o São Paulo vazaram algumas informações pra gente que duraria 10 anos. Então ele viraria uma SAF da base, entre aspas, né? Não chega a ser uma SAF, mas entre aspas, uma SAF do São Paulo para a equipe de base, onde o São Paulo cederia 35% de Cotia, de tudo que render, mas o São Paulo controlaria a Cotia. Esse assunto ele foi muito já conversado aqui e eu não vou me estender nesse assunto, mas só quero dizer o seguinte, o que eu fiquei sabendo é que é um contrato de 10 anos. Então o São Paulo só cederia esses 35% da base por 10 anos. Então é como se, 620 milhões num contrato de agora, é como se o cara colocasse 62 milhões na base do São Paulo por ano, para dar os 620, dá 662 por ano, para ele ter 35% da base do São Paulo. Eu achei excelente, viu? Achei realmente excelente. Tô torcendo muito pro São Paulo fechar com o Evangelos Marinak e a coisa ser da maneira que nós esperamos. Uma coisa formidável. Antes de eu falar do Dybala, que eu acho que é uma cereja do bolo aqui, né? Do novo São Paulo, se rolar, eu quero falar do Oscar, porque assim, já até falei isso, vou repetir. Muitos me disseram assim ontem, quando eu falei do Oscar. Hoje você falou que não ia nunca mais falar do Oscar. Você falou que nunca mais ia colocar o Oscar nas suas palavras. É verdade. Eu fiquei sabendo pelo jornalista lá, o Plihal, que o Oscar tinha falado pra ele que não voltaria mais. Até aí eu falei, então nunca mais eu quero saber desse Oscar. Mas eu me baseei na informação dele. O Júlio Casares, depois que dá uma entrevista, poxa, é o presidente do nosso time. Goste dele ou não, ele é o presidente do nosso time. Quem conhece mais ali as questões contratuais, de contratação, saídas, chegadas, do que o próprio presidente? E ele falou, o Oscar não me falou nada. Ele ficou de me falar lá pra dezembro, no fim de dezembro. 26, 27 de dezembro. Então o São Paulo tem o plano ainda de apresentar o Oscar como reforço lá na época do Natal. Dito tudo isso, vamos pensar aqui o que aconteceu. Por que eu quero falar sobre isso? Eu não quero me explicar só, falei que não falei, tô falando. Não é isso não. É que realmente eu caí nessa trap, nessa armadilha do jornalista falar que falou com o Oscar. Pode o Oscar não vir pro São Paulo? Acho que até pode, mas vocês viram os últimos fatos? Viram? Então vem comigo. Primeira coisa que aconteceu. O Oscar assinou a camiseta de um rebentinho, de um São Paulininho lá, do moleque São Paulino, o Oscar assinou a camiseta dele. Mas sabe quem postou isso no Stories? O próprio Oscar. Ele assinando uma camiseta do São Paulo no corpo do menino que pediu pra ele pra autografar. Ele não só assina, e como ele posta no Stories dele. Até aí, pode não ter nada? Pode. Mas pode ter muita informação aqui. É o Oscar assinando a camisa do São Paulo e ele postando. Não foi o jovenzinho que postou. Aqui, ó, trombei o Oscar, ele me autografou. Isso seria normal, aquela tietagem no jogador. Agora foi o Oscar que postou. Pra mim isso diz muito, mas muito mesmo. E eu tenho pra mim que o Oscar vem pro São Paulo. Esse é só o primeiro ponto. Não, segundo, né? Porque o primeiro foi o Júlio Casares ontem, falando que não teve negativa nenhuma do Oscar e que ele acredita no Oscar vindo pro São Paulo. A segunda foi o Oscar postar nos seus stories na sua rede social. E qual foi o terceiro? Os caras começaram a postar pra mulher do Oscar. Ei, a mulher postando aqui, a torcida São Paulina na rede social começou. Ei, fique aqui. Não vá embora de São Paulo, não. Fique por aqui. E segure o Oscar aqui pra ele jogar no São Paulo. Sabe o que ela fez? Ela deu like. Ela deu o coraçãozinho. Nossa, hoje eu vou sobreviver nesse vídeo.
Desculpa, Tocha, eu tô recuperando daquela gripe que não sarou ainda. Aí ela dá o like no São Paulino falando, fique em São Paulo, deixa o Oscar por aqui, vamos jogar aqui no São Paulo. E ela dá o like. Aí teve mais São Paulinos que postaram pra ela. Fica por aqui, faz acontecer. O Oscar jogar no São Paulo e coisa e tal, fica em São Paulo. Ela dá outro like, ela saiu curtindo as publicações, os comentários dos São Paulinos que faziam pra ela, mas não era comentário assim, ó, peça pro Oscar ir jogar no Barcelona, e ela curtindo, não, era segure o Oscar no São Paulo, ela curtiu, peça pro Oscar ficar, ela curtiu, fique em São Paulo com o Oscar, ela curtiu, olha as ideias, posts mais ou menos assim, então, cara, pode não ter nada, né, pode não ter nada. A pirâmide do Egito lá pode não existir, é só uma miragem. Mas sei lá, tá lá o bagulho, tá ligado? Quem que fez aquela pirâmide? Por que tá lá? Não é mais ou menos assim? Então agora eu vejo essa questão aí da mulher do Oscar curtindo comentários pra ele ficar no São Paulo, em São Paulo, cidade, capital, estado, e ficando por aqui, e ainda ficando no time do São Paulo. Isso pra você não quer dizer nada? Eu entendo o jornalista lá da ESPN que falou com o Oscar e que não era hora de ir pro Brasil. Mas será que o Oscar não estava despistando? Será que o Oscar não estava despistando? Eu tenho certeza agora que estava. E eu tenho pra mim que o Oscar, o Wendel, que eu falei aqui, Juba, você não acerta uma. O Wendel é nosso, tá? O Wendel vai jogar no São Paulo. É quase impossível ele não vir. Ele pode não vir ainda, eu não sou o que assina o contrato, como eu falei pra vocês. Eu não sou o Wendel, eu não sou o Casares. Então eu não tô assinando ali. Mas por tudo que eu tenho acompanhado, as informações que eu obtive, é que o Wendel é nosso. E o Oscar, essas evidências, aqui não é informação minha, são evidências, pode dar tudo errado, mas ela leva muito a gente a acreditar que o Oscar tá praticamente fechado com o São Paulo. Mas são evidências, o Oscar eu não estou cravando. E o Wendel também não estou cravando, mas pra mim, os dois são do São Paulo, tá? Isso é pra mim. Surgiu hoje, aqui eu preciso tomar ar aqui, ó. Surgiu hoje, André Hernan, jornalista, ele fez a postagem falando que o São Paulo negocia, e foi no UOL, hein? No UOL. Deixa eu pegar a postagem aqui, que eu bati um printzinho, deixa eu tirar o site aqui do print, que eu não quero mostrar o site. Ó, não vai dar pra ler, né? Aqui, ó, deu pra ler. UOL, tá vendo? Com a ajuda de parceiro. Agora eu vou ler, tá? O Dybala tá aqui embaixo, só não quero mostrar o site que fica ruim. Com a ajuda de parceiro, é o site do UOL. Com a ajuda de parceiro, o São Paulo sonda a situação de Paul Dybala. Não, de Paulo Dybala da Roma. André Hernan é o texto, na coluna do UOL. Com o contrato perto do fim com a Roma, o argentino Paulo Dybala entrou no radar do São Paulo para 2025. Tá, esse aqui é o André Hernan. O bicho pegou várias postagens, colocando a repercussão, repercutindo. O mundo parou aqui para falar desse Paul Dybala. Fala Paulo Dybala, né? Fala Paul Dybala no São Paulo. O cara acaba o contrato com a Roma no meio do ano que vem e o São Paulo não seria o único interessado. Mas o São Paulo teria grana para pagar o Dybala? Claro que não. Ninguém aqui tá achando que o São Paulo tem grana pra pagar o Dybala. Mas e o parceiro? Igual o Depay. Sabe o Depay no Corinthians? O Depay do Corinthians? Ah, o parceiro paga. Poxa, seria excelente. É claro, o São Paulo, o último parceiro veio pra fazer um investimento aqui, foi o Galopo, né? E nós não vimos parceiro nenhum, aparentemente não tinha parceiro nenhum, ficamos aí com o prejuízo do Galopo. Agora, o Dybala não é o Galopo. O Dybala é um valor que o São Paulo realmente não tem como pagar. Então, um parceiro queria pegar o Dybala para fazer propaganda, iria colocar o Dybala no São Paulo e ele iria arcar com todos os custos do Dybala, ele traria o Dybala para o São Paulo. O São Paulo, ele se pronunciou pro André Hernan, segundo o André Hernan, não tem nota oficial nenhuma do São Paulo, mas o André Hernan falou, não, o São Paulo falou que não tá discutindo com o Dybala, não tá conversando com o Dybala não. Mas o André Hernan falou, São Paulo, o Dybala entrou no radar. E aí o André Hernan falou, não tá no radar não. Então assim, eu não tenho certeza agora do que tem de fato na notícia. Te passei a notícia do próprio UOL, com o próprio Hernan escrevendo e depois o próprio Hernan falando que não tem nada. O Hernan, pra quem não sabe, ele é o cara que, tem que entrevistar o Luan do São Paulo, tem que entrevistar o Marcos Antônio do São Paulo, tem que entrevistar o Rogério Ceni. Ele entra lá nos corredores da Barra Funda, abre a porta pra ele, ele entra, passa ali
pelo chãozinho de concretinho ali, senta no banquinho da praça, da Barra Funda, e o jogador vem com a roupa de treino ali, acabou de tomar banho, tá naquela tardezinha depois do almoço, pra voltar pro treino e dar uma entrevista exclusiva pra ele. Então o André Hernan hoje é o jornalista talvez que tenha mais porta aberta no São Paulo dentre todos. E quando ele fala uma coisa dessa que o São Paulo está sondando de bola, o que eu interpreto aqui? Que está mesmo. Mas por que ele mesmo refutou depois? Porque o São Paulo deve ter pego o telefone pra ele falando assim, ó, ô Hernan, vem cá, porra, fala que não, cara, você não pode vazar. Eu penso isso. Ou o São Paulo falou, não tem nada, porque o São Paulo não quer que vaze. Nós não temos o Oscar falando por jornalista da ESPN e André Plihal que não vai voltar pro Brasil, e depois nós temos o Júlio Casares falando, não, ele não falou nada que não vem. E a mulher do Oscar falando que, dando like em torcedor falando pra ficar aqui. Então, o que eu penso? É que o São Paulo está tentando levar tudo por baixo dos panos. Os jornalistas que fazem a cobertura do São Paulo, a grande maioria, não todos, não tem muita informação. Pensem comigo. O Rames Rodrigues, quando foi anunciado pelo São Paulo, foi aquele VSE, o Vene Casagrande, não foi? Foi o Vene Casagrande que cobre o Flamengo. Ele falou, o São Paulo fechou com o Rames. Depois, todos os jornalistas do São Paulo, até aqueles que falaram do Rafa Martins lá, do Rafa Marques lá do São Paulo. Tem muito jornalista aí que fala do São Paulo, fala umas bobagens, mas quando teve que falar do Rames que fechou mesmo, foi o cara que cobre o Flamengo. E quando o São Paulo fechou com o Zubeldia, foi a moça lá, Mônica Bergamo. Então, os São Paulinos mesmo que fazem a cobertura do São Paulo, não necessariamente, eles têm muitas notícias. Eles sabem que o Rato interessa por Vitória da Bahia. Eu também sei. Eles sabem que o Carpini quer o Rato lá no Vitória. Eu também sei disso. Claro que eu também sei. Que o Cruzeiro tá, agora quer o Soteldo, o Cruzeiro quer o Brasil inteiro. Não, o Soteldo, o Cruzeiro pode querer o Luciano. Isso eu também sei. Tem muita informação que os setoristas do São Paulo não sabem. Eu não tô criticando eles aqui, não. Eu tô elogiando a diretoria do São Paulo por fazer muitas coisas sem vazar as informações. E essa do Paul Dybala, acredito sim. Não sei se vem. Oscar, acho que vem. O Wendel, vem. São Paulo vai trazer o Wendel, muito provavelmente vai trazer o Oscar, e aí o Dybala fica um pouco mais distante, mas com um parceiro trazendo, aí eu não duvido nada. O mundo tá levando pra esse caminho. Não, tá aí o Corinthians com o Memphis Depay, que não me deixa mentir. É ou não é? Fala comigo. E tô falando do Oscar por isso, porque mudou tudo. Não é por nada que eu tenho alguma coisa. Se o Oscar não vier pro São Paulo, dessa vez, nunca mais eu falo do Oscar, beleza? Tamo junto? Abraço, meus amigos. Até a próxima. E aí, torcedor São Paulino, eu quero a sua opinião aí nos comentários, né? Se o São Paulo, com a ajuda de um investidor, pode trazer o Dybala para a equipe São Paulina. Isso seria uma ótima contratação, né? Com a ajuda do investidor, se o Dybala chegaria para mudar o patamar do São Paulo. Acho que seria uma contratação excelente, excepcional, desde que o Dybala venha com vontade de jogar, né? Não venha fazer como o Rames Rodrigues, que queria ficar no chinelinho. Acho que seria um ótimo reforço, principalmente para talvez incentivar o Oscar a vir também para o São Paulo, para fazer um elenco forte, né? Que aí já temos Lucas no São Paulo, né? Então dá para, tipo assim, o São Paulo aumentar seu poder ofensivo e poder de qualidade de elenco. Deixa sua opinião nos comentários, deixa um like aí, se inscreve no canal também. Valeu!